Olá, pessoal da primeira série, tudo bem com vocês? Como eu havia prometido, estou colocando aqui o vídeo do nosso primeiro plantão, do nosso primeiro encontro realizado no dia 10/6, onde eu orientei os alunos de como eu irei proceder, avaliar ao longo desse curto segundo bimestre nas disciplinas de Geografia e Sociologia. Se você perdeu, confere o vídeo aí que é muito importante, tá bom? Aguardo vocês no próximo plantão. Confere o vídeo, galera. Agora apareceu aqui um negocinho de gravando. Eu tinha esquecido de começar a gravar a reunião de vocês e eu dei vacilo. Eu falei e no fim, né? Normal, normal. Tá. Mas o que a gente falou até agora, né, basicamente, foi sobre ter aí um processo de, primeiro, estreitar o laço com vocês, né, tá aí vocês me verem, a gente poder conversar, tirar dúvidas, conversar sobre outras coisas também, porque isso faz parte do processo de ensino. Mas o mais importante também é de a gente poder esclarecer algumas coisas, né? E aí também ouvir vocês sobre o que a gente vai trabalhar nesse bimestre. Galera, primeiro ponto aqui que eu queria comentar com vocês, né, sobre esse nosso bimestre. Ele é curto, ele já começou, na verdade, ele vai aí de 31 de junho a 31 de julho, então é um bimestre muito curto. Se ele já seria curto em sala de aula, na a distância, então, nem me fale, né? Mais curto ainda, acaba ficando mais difícil trabalhar. Bom, primeira coisa que eu queria comentar também com vocês, também, né, é a questão do centro de mídias. Galera, eu sei que muitas vezes as aulas ali no centro de mídias pode não ser tão bacana, né? Você pode não gostar tanto. Ah, aquele professor fala de um jeito que eu não entendi a aula, eu não consigo ver direito, né? Eu sei disso, tem vários problemas ainda, mas está sendo acertado. É importante que vocês acompanhem aquelas aulas, por quê? Porque eu montei o meu planejamento, todas as minhas aulas, com base em habilidades, em conteúdos que foram passados pela Secretaria de Educação e que eu espero que eles vão trabalhar isso no centro de mídias. Tem alguns professores lá, o professor de geografia chamado Rodrigo, um careca, que é bem bacana, ele explica de uma maneira muito didática, vale a pena acompanhar, tem aulas bacanas também. Aliás, ele tem até um canal, ele é o que o pessoal chama de EduTube, né? Educação com youtuber aí. Enfim, nomes engraçados que aparecem. Mas o mais importante do centro de mídias é que ele é uma ferramenta para que a gente não fique tão atrás no conteúdo. E agora ele tem o chat, né? Então, vocês podem entrar no centro de mídias, no aplicativo, e vocês podem clicar ali embaixo, selecionar a sala de vocês e entrar na sala. Se vocês entrarem na sala, dá para vocês darem um oi ali e tal, e a gente conversar por lá também. E qual que é o ponto interessante, galera, no centro de mídias? É que não paga nada, né? Tem o patrocínio de dados. A gente não tem ali, não sai do nosso bolso a internet, entendeu? Porque ali tem um patrocínio de dados. É só acionar o 4G, né, de vocês, tá bom? 3, 4G aí de vocês, que vocês conseguem acessar sem pagar nada, porque tem patrocínio de dados. E é uma ferramenta importante que eu vou utilizar tanto durante as aulas. Então, tipo, tá tendo uma aula lá de geografia, eu vou entrar no mesmo momento e a gente vai interagir por ali. Aí vocês, ó, professor, o professor lá do Centro de Mídias falou uma coisa, eu não entendi, já esclareço ali na hora para vocês. Então é interessante desse ponto de vista. Acho que é importante vocês se atentarem a isso. Tranquilo? Outro ponto importante, galera, é a atenção com a agenda de postagens no Google Sala de Aula. Pessoal, deixa eu colocar aqui a agenda, né? Essa é a nossa agenda. A gente tem aqui nossa agenda de postagem, né, de segunda, terça, quarta e quinta, das disciplinas da base, se atentem a elas. No meu caso, a minha agenda de postagem é terça-feira com geografia e quinta-feira com sociologia. Sexta-feira, lembrando aí que é uma coisa bem tranquila, né, de projeto de vida e tecnologia, não é nada muito complexo, tá bom? E aqui a gente também tem os horários de plantões. O Rafa, para quem já assistiu a aula do Rafa, ele já explicou como é que funciona isso, né? Ele fala lá das aulas de terça, quarta e quinta, e vocês perceberam que tem uma agenda semanal aqui. Eu sei que a Adriana, por exemplo, de história, ela vai querer entrar em um desses horários aqui qualquer hora para falar com vocês. Vai estar reservado para que vocês também tenham aí contato com outros professores. Perceberam que as matérias mais difíceis, principalmente para trabalhar de maneira remota, estão aqui no plantão justamente para facilitar. Então é importante que vocês
Entrem, participem desses plantões, porque já é difícil. E se a gente ainda não tiver essa proximidade, vai ficar mais complicado ainda. Então, façam uso, viu, galera? É importante. Por que eu coloquei? Porque eu tenho 2 disciplinas, então eu posso pegar uma semana e fazer um plantão sobre sociologia, e daqui uma semana, geografia. Aí daqui outra semana, sociologia, depois geografia. E eu acho importante isso. E por ser dessa disciplina de humanas, tá, eu acho legal estreitar um pouco laços com vocês, estar mais próximos, né? A gente tem aí as redes geográficas, né? Fazendo transmissão de fluxos imateriais, que é essa informação que a gente está trocando aqui agora, e a gente tem que fazer o uso disso, né? É importante. E se a gente pensar num momento como esse, de pandemia, de isolamento, eu acho que é muito importante a gente conseguir otimizar algumas coisas. Acho que vai valer a pena, tá bom? Voltando então, tenham muita atenção com essa agenda de postagem, porque se você deixa acumular atividades, vai virando uma bola de neve, tá bom? Então esse é um ponto importante. Outra coisa, utilizar as ferramentas disponíveis para o esclarecimento de dúvidas. Podem usar o WhatsApp, não tem problema nenhum. Tem alunos aí que mandam mensagens para mim, a gente troca ideia, a gente conversa várias vezes, podem mandar. Claro que tem um bom senso para não mandar naquela hora que extrapola muito o horário de serviço, né? Então o Rafa colocou ali que até umas 17 horas, 17h30, a gente está no gás ainda do trabalho. Mas depois vai ficando mais complicado, né? Acho que até vocês vão querer ver um anime, vai querer ver um filme, vai querer ler um livro, vai querer conversar lá no Twitter, enfim, vai ter outras coisas para fazer. Então, é legal ter o bom senso. Mas ainda assim, mandem perguntas, porque se a gente não responder ali naquela hora, a gente responde depois, tá bom? Utilizem ali o Google Sala de Aula para poder fazer aí as questões. Tem vários alunos que utilizam ali, eu respondo por lá também, vários professores respondem. No YouTube da escola é legal vocês deixarem ali também alguns comentários, questões, porque, queira ou não, acaba sendo um registro. O YouTube da escola, ele acaba sendo também uma ferramenta interessante. A Adriana postou aula, eu postei aula, o Ivan postou aula. Galera, não deixem as atividades acumularem, porque ela acaba virando uma bola de neve e você acaba se perdendo. Vocês têm muitas disciplinas. Vocês têm que usar ali as 3 postagens diárias para poder realizar essas atividades ali na hora. E tudo isso, galera, eu só consigo fazer se eu tenho uma rotina de estudo. Claro, eu entendo perfeitamente você, o quanto é difícil nesse atual contexto de isolamento, né? A gente está em casa, às vezes não tem um local adequado, não tem um espaço. E para que isso se torne significativo, depende um pouco aí da ação de vocês. E é uma ação individual. E aí eu volto ao que eu falei ali no início da reunião, que eu acho que não estava gravando, né? Que o meu medo é a discrepância, né? As disparidades entre o que o que é ensinado na escola pública e na escola privada, ou melhor, a questão de acesso aos conteúdos, aprendizagem, ela acabe, né, na verdade, aumentando ainda mais. Esse é um grande receio, na verdade, tá bom? Então é legal que vocês mantenham essa rotina de estudo. Voltando aí, né, então vocês têm aqui as postagens diárias. Tentem tomar aí conta dessa postagem diária para que ela não pese tanto para vocês. Bom, vocês conseguem ler esse slide? Alguém liga o áudio e fala aí para mim. Dá para todo mundo ler? Sim. 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 Sim, dá para ler. Ótimo, tá bom então. Galera, aqui, fecha um áudio aí. Aqui, então a gente tem o que a gente vai trabalhar esse bimestre, tá bom? Basicamente, a gente vai trabalhar alguns assuntos que eu vou tentar relacionar com o que estamos vivendo, né? Tentar relacionar esse conteúdo com a atualidade, é essa a ideia. Então, a gente vai tentar fazer com que os conteúdos que nós vamos trabalhar possam estar articulados aí com a atualidade. Seria essa a ideia, basicamente. Então, por exemplo, primeiro os conteúdos que a gente vai trabalhar aqui, né? Os sentidos da globalização, as redes geográficas, a economia global, os organismos econômicos internacionais, a economia global, as corporações transnacionais, economia global, os fluxos de comércio mundial e os fluxos econômicos na escala mundial, que aqui vai ter um trabalhinho que eu vou passar para vocês, mas podem ficar tranquilos que vai ser muito de boa. No final eu vou explicar isso para vocês. Então, esses são os conteúdos. Mas, além disso, é importante você ter aí essas habilidades aqui, né? Ou seja, aquilo que a gente vai desenvolver para poder solucionar algumas questões.
Primeiro ponto, galera, a gente está vivendo num período de pandemia. Quando a gente vive num período de pandemia, essa questão de redes geográficas ela é muito importante. Olha o exemplo mais simples. Estou utilizando uma rede através aqui do meu computador, estou chegando aí na casa de vocês, transportando, né, fluxos imateriais. Eu não toco, é informação, né? Eu vou subir esse vídeo aqui, vai estar em algum lugar aí na rede, é um fluxo imaterial. Então, esse assunto está muito relacionado com a nossa atualidade. Então, eu quero passar os conteúdos que eles sejam significativos para vocês, para que vocês possam entender de uma maneira mais simples. Fala, tá, então é isso que a gente está vivendo, né? E aí, quando eu falo aqui, ó, analisar as desigualdades relativas ao conhecimento técnico e tecnológico produzido pelas diversas sociedades em diferentes circunstâncias espaço-temporais. Meu, tem um monte de aluno agora que não tem acesso à internet e, portanto, fica à margem do processo educacional. Olha aí como é que esse assunto está relacionado com o nosso contexto. Então, percebam que todos esses assuntos que eu estou trabalhando aqui, né, os conteúdos, as habilidades que eu vou cobrar, elas estão relacionadas com o contexto que vocês estão vivendo. Eu entendo que assim se torna de uma forma, acaba se tornando para vocês mais significativa essa aprendizagem. Você fala, faz sentido aprender isso agora, entendeu? Fica mais fácil. E aqui tem as outras habilidades que eu vou trabalhar com vocês. Eu vou chamar a atenção, galera, para essas duas últimas aqui, né, que é reconhecer e descrever a importância do papel das corporações transnacionais na ordem econômica mundial contemporânea e sua estruturação em redes geográficas. A gente pode pensar aí nas grandes empresas, por exemplo, e a utilização que elas fazem das redes. A gente tem empresa, por exemplo, que está conseguindo sobreviver de uma maneira muito bem, porque ela faz uso das redes de uma maneira muito fácil. E a Amazon vai bem obrigado, né? Porque ela trabalha com isso, basicamente. Entenderam? E também reconhecer aqui a liderança das regiões do planeta, né? Estados Unidos, Europa e Extremo Oriente. Estou falando de Japão, China, Coreia do Sul, nos fluxos econômicos globais. Provavelmente aí eu tenho algum aluno usando um celular da Coreia do Sul. Eu tenho algum aluno aí utilizando algum componente técnico produzido nos Estados Unidos, nos iPhones da vida. Então, a gente tem aí uma questão muito importante para poder trabalhar essa ideia aqui dessa habilidade, né? E essa ideia aqui vai ser o trabalhinho de vocês. Cada conteúdo está relacionado a uma habilidade. Galera, agora o mais importante, né? Professor, como é que você vai cobrar da gente? O que você vai avaliar, né? Como você vai avaliar tudo isso? Primeira coisa, é o engajamento nas atividades. Você está realizando as atividades, você está fazendo as atividades no período, no tempo correto, até para não acumular para vocês, tá bom? Engajamento nas atividades envolve, na verdade, né? É se envolver, é fazer as atividades, é anotar as coisas, porque esse é um dado muito importante, galera. A gente acaba tendo que criar uma rotina de estudo, mesmo nessa situação complexa. Claro, não dá para ignorar que a gente está numa pandemia, que pessoas estão morrendo, que pessoas estão perdendo emprego, então tem toda uma questão muito complicada, que pessoas não têm acesso a esse recurso que nós estamos tendo hoje, então tem que levar muito isso em conta. Mas a gente pode ter duas opções, né? Ou não fazer nada ou fazer alguma coisa. E eu, particularmente, prefiro fazer alguma coisa, né? Tá bom? Ô, professor. Oi. Mas, tipo, tem uma questão que muitas pessoas vêm discutindo, é que muita gente está falando que não consegue aprender muito bem com a aula online e muita gente prefere que, tipo, acabe e só retorne ano que vem. O que você acha sobre isso? Ó, o que eu vou falar sobre isso, né, até para quem está relacionado, eu até vi a campanha no Twitter outro dia, né, da galera falando sobre cancela o ano, tal, eu vi isso, mas oficialmente é o que está dado, galera? Não é. E sabe qual que é o problema, Ashley? É o seguinte, as escolas particulares estão todas tendo aula por essa ferramenta. É ideal? Não é. Não é ideal, é péssima. Só que eles estão fazendo de uma forma ali para tentar ter aula, entendeu? Eles estão tendo conteúdos. A rede optou por continuar os conteúdos, né? Continuar aí o nosso ano letivo. Esse movimento que eu estou fazendo agora de vir aqui falar com vocês é justamente nesse sentido aqui de, ó, galera, eu sei que vocês querem desistir, mas eu vim aqui fazer isso aqui, ó, engajamento. Oficialmente, não é o que eu acho, ou o movimento de uma outra parte, mas é o que está partindo da Secretaria de Educação, tal, é que a gente vai continuar o nosso ano letivo. Então, eu tenho que propor para vocês o engajamento. Concordo com vocês, é difícil aprender nesse cenário? Muito.
Por isso, eu, pelo menos da minha parte, Geografia e Sociologia, eu vou fazer com que essa aprendizagem seja significativa, como eu fiz agora ao explicar para vocês aqueles conteúdos. Eu acho que ficou claro ali para vocês. Agora, pensando na nossa escola, pensando no Dom Nery, eu acho que a gente tem uma certa condição de avançar, nem que seja numa disciplina ou outra, de uma maneira mais afinco, né, aprender de fato, e uma outra que fica comprometida, a gente trabalhar no segundo momento com recuperações, até porque vocês estão na primeira série do ensino médio, então ainda tem tempo para isso. Alguém abriu o áudio e quer falar alguma coisa? Ô, professor, você de novo. Então, você acha que, tipo, ano que vem, ou quando encontrarem a vacina, retornar às aulas, não sei, você acha que eles vão retomar o conteúdo? Tipo, vocês vão retomar todo o conteúdo, alguma coisa assim? Eu farei isso, pelo menos. Eu farei isso. Esse assunto aqui, por exemplo, né, sobre globalização, rede geográfica, e eu vou retomar isso na terceira série. Então, esse segundo bimestre eu vou retomar lá na terceira série com vocês. Eu já tenho esse plano já, entendeu? Para poder dar conta. Porque voltando às aulas, não vai ser voltar às aulas de uma maneira assim, todo mundo de uma vez, né? Que nem foi o shopping e o comércio de Campinas, todo mundo lá na rua. Não. Na escola, pelo menos, vai ser de uma maneira gradual. Vai ser de uma maneira na qual vai um grupo de alunos em um dia, vai outro grupo no outro dia. Isso quer dizer que isso aqui que a gente está fazendo, conversar de maneira remota, vai continuar durante aí um período até longo, né? Então, quando eu falo em engajamento das atividades, é o seguinte, eu não vou postar, tudo que eu postar cada semana, não é que eu vou cobrar de vocês, tem que devolver para mim. Não, às vezes eu mandei uma atividade ali, aliás, eu fiz isso com geografia, né? Vocês só vão anotar no caderno. Por isso eu deixei uma mensagem para vocês. Já indo para o segundo ponto aqui. Galera, peguem o caderno de vocês e vamos ser inteligentes no seguinte ponto. A gente vai voltar às aulas lá no final de julho. Eu gostaria muito que voltasse no final de julho, mas é incerto falar. Mas vamos supor que a gente comece em agosto, tá? Seria o terceiro bimestre. Voltem às aulas em agosto. Como é que a gente vai trabalhar a recuperação com o aluno? Com as anotações do caderno dele. Então, todos esses conteúdos que a gente tem aqui, e até para o aluno que foi bem, façam as anotações no caderno. Tudo que os professores passarem para vocês, eu sei que o professor de biologia está fazendo isso, os outros professores estão fazendo isso, anotem no caderno, porque a anotação acaba sendo também uma recuperação. Ele acaba sendo um instrumento de recuperação. Por quê? Porque os conteúdos estão anotados ali. Vai ficar mais fácil de vocês fazerem as recuperações. Pode até ser uma nota de recuperação, porque, a única coisa que o professor vai fazer é, de repente, retomar esse assunto para dar um esclarecimento para vocês. Então, eu sei que é difícil ter um espaço, é muito complicado. Aqui em casa a gente teve que fazer um malabarismo para poder ter os espaços definidos aqui para poder trabalhar, mas tente arrumar um cantinho, uma hora, para poder sentar e anotar no caderno algumas coisas. É importante isso. Ter esses registros é muito importante. As anotações no caderno, eu vou ver uma ferramenta, talvez eu abra lá no Google Sala de Aula, uma aba ali, né, em atividades, para que vocês, de repente, mandem fotos, tal, sobre temas sínteses. Vamos dar um exemplo. Eu coloquei lá um assunto sobre redes geográficas e vocês vão ali e colocam, né, e anotam no caderno só a síntese da aula, né, o que é rede, o que são fluxos, é isso. Então, anota isso só no caderno, porque o texto está postado para vocês, o vídeo está postado para vocês, está tudo já no aplicativo, está na ferramenta. A única coisa que eu vou colocar no caderno é a síntese, para poder facilitar na hora que for ter uma atividade avaliativa por teste, por exemplo. Tranquilo? Então, isso aqui é um ponto importante, galera. O engajamento é isso. Eu me engajo para aprender, mesmo nessas condições precárias. Eu sei que não é fácil, eu sei que eu estou falando uma coisa aqui que para muita gente é difícil, eu sei disso, entendo perfeitamente, e eu quero que vocês manifestem isso, né? Se não hoje, que pode não dar tempo, mas me procurem, conversem e tal, porque é importante. Sobre os formulários do Google Forms, como o Lucas comentou, ele facilita muito a avaliação de vocês. Só que o que eu percebi? O aluno, ele entra em dúvida, porque ele fez uma atividade avaliativa, ele fez um formulário, mas não fez o outro formulário. Aí a gente cobra ele fala, não, mas eu fiz. Não, você fez um, você não fez os dois. Então, aconteceu muito isso em várias disciplinas. O que é interessante, então? O que eu vou fazer? Eu vou usar 2 formulários. Um para uma questão dissertativa, sintetizando a aprendizagem. Vocês vão entender essa questão depois, lá para o meio do bimestre. E vai ter uma outra atividade, que nem aquela provinha que eu fiz no final, só de testes. É legal vocês
pegarem aqui as anotações no caderno de vocês, perceberem o que vocês estudaram, e a partir disso fazer esse teste. Se a gente pensar, já é uma ideia, não desse governo, né, mas já é uma ideia que já vem caminhando, de alguns vestibulares do Enem, futuramente ser por testes pela internet, né, usar essas ferramentas. Então, a gente não está muito fora do que está acontecendo, a gente só está adiantando algo que futuramente vai acontecer de fato, né. Então, eu vou ter 2 atividades no Google Forms, né, um dissertativo e outra em teste. E esse em teste vai ser lá na semana do dia 13/7, né, 13 de julho. 13/7 é numa segunda-feira, talvez eu poste na terça-feira. Como eu tenho 2 disciplinas, eu vou postar as 2. Eu vou dar mais ênfase em geografia, com mais questões, e menos questões em sociologia, tal como eu fiz no primeiro bimestre. Beleza, galera? Então, formulários no Google Forms serão 2. Atentem isso. Ah, professor, mas e as anotações no caderno? Eu vou abrir um canto de atividade na qual vocês vão postar as coisas ali. Não é que vocês vão responder no Google Forms, tá bom? As anotações no caderno vai ser um outro assunto. Professor, quando é que a gente vai fazer essas anotações no caderno? A gente pode fazer nesse momento de encontro que a gente vai ter, né? Então, a gente aproveita esse momento de encontro, já vai conversando aqui comigo, já vai anotando as coisas, já vai colocando no caderno. Professor, não tem um local bacana, né? Eu tô aqui falando com você, mas eu tô no sofá, tô na cama, não tem um espaço adequado. O pessoal tá usando a cozinha lá, minha mãe tá usando e tal. Não tem problema. Esse vídeo eu estou gravando justamente para facilitar esse entendimento de vocês, e vocês acessam numa hora mais tranquila. Galera, mas aí não tem muito o que fazer, vocês têm que ter uma certa disciplina para poder sentar e estudar, não depende de mim, né? Depende um pouco também de vocês terem essa percepção, terem a consciência de que educação é uma coisa importante, educação não é só na escola. Quando eu vejo uma televisão e aquilo me influencia, eu estou aprendendo alguma coisa. Quando alguém conversa alguma coisa comigo, quando eu vejo uma notícia, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, educação é um amplo muito grande. É que a educação formal, ela se dá na escola, né? A formal mesmo, tá bom? Então, vocês estão a todo momento aprendendo. E a gente tem que tentar otimizar essas ferramentas. Eu vou passar um único trabalho para vocês. E esse trabalho é bem simples. Não fiquem com medo. É um trabalho bem tranquilo. Em geografia, tá bom? Trabalho a partir da questão. Fluxos econômicos na escala mundial. Aí eu vou colocar uma pergunta. Qual o tamanho do seu mundo? Em que sentido, galera? Sentido seguinte, eu vou querer que vocês reconheçam a liderança de regiões do planeta. Então, eu estou trabalhando essa habilidade aqui. Estados Unidos, Europa e Oriente Médio, né? Japão, Coreia do Sul, China, nos fluxos econômicos globais. Qual que é a ideia? O que eu quero de trabalho? Professor, mas como assim? Qual é o trabalho, afinal de contas? É esse daqui, ó. Eu vou querer um mapa e uma descrição. Então, tem que ter um mapa e uma descrição daquele mapa. Tá, mas o que tem que ter nesse mapa? Isso daqui, ó. Eu vou colocar para vocês, na verdade, uma orientação posteriormente, na qual vai pedir para que vocês façam um mapeamento das empresas que estão dentro da casa de vocês. Como é que essas empresas estão dentro da casa de vocês? A marca do seu celular, a marca da TV, de onde é o carro, de onde é a geladeira, um tênis, onde ele foi produzido. Então, a ideia é que vocês façam um trabalho de campo, né, aonde vocês estão agora, né, presos, na casa de vocês. Professor, não estou entendendo como é que eu vou fazer esse mapa tal. Não se preocupem que isso aqui eu vou dar uma orientação exclusiva para o trabalho durante um plantão, tá bom? Mas será um mapa e uma descrição desse mapa, na qual a habilidade nossa é reconhecer isso daqui, ó, essa habilidade. Tá percebendo que eu não estou querendo que vocês façam pesquisa na internet, eu quero que vocês mapeiem isso na casa de vocês e façam uma descrição para mostrar qual o número de países está dentro da casa de vocês, através, sei lá, de um livro, de um produto, né, alguma coisa assim. Entenderam a ideia? Ó, faz o seguinte. Sim. Aqui, ó, eu tenho as avaliações. Ficou claro isso para vocês? Sim. Opiniões. Tá muita coisa? Tá tranquilo? Que bom. Para mim tá tranquilo. Sejam honestos, pode falar. Tranquilo. Tá de boa. Eu não tô conseguindo ver o chat aqui. Deixa eu abrir o chat aqui no outro celular. Ninguém comentou nada, né? Fora a saúde mental, tem momentos que apenas não o Lucas Santa Rosa colocou aqui. Vamos para a sociologia. Galera, sociologia, eu acho que é um dos conteúdos mais fáceis para poder trabalhar nesse cenário. Sinceramente, acho muito tranquilo. Eu já montei todo o plano sobre sociologia para esse bimestre, né? A gente vai trabalhar a partir da seguinte pergunta: o que permite ao aluno viver em sociedade?
E aí, o primeiro conteúdo é socialização e sociabilidade. Isso eu vou trabalhar a partir de uma redação que vocês vão iniciar já a partir da semana que vem. Depois disso, vai ser a gente vai trabalhar o conteúdo de inserção em grupos sociais. E o que são esses grupos sociais? É o que a gente chama de instituição social também, pela sociologia. Então, a família é uma instituição social, a escola é uma instituição social, a vizinhança, o trabalho. Então, se a gente pensa, por exemplo, em família, é a instituição social que vocês estão mais vivenciando agora, né? E a escola é aquela que vocês estão mais sentindo falta agora, tá bom? Então, a gente tem aqui, na verdade, assuntos que estão relacionados com o nosso contexto. Relações e interações sociais. Eu vou até pensar aqui no que o Pedro acabou de escrever agora no chat aí, né? Que isso que a gente está fazendo é uma interação social, mediada pela tecnologia. Então, essas relações e interações sociais, no momento de pandemia, elas se dão por aqui. Eu estou colocando um texto que vai debater exatamente sobre isso. E o último, socialização e o processo de construção da identidade. Eu lembro da Ana Clara, do primeiro C, falando sobre fazer um trabalho sobre construção de identidade, né? Falar de mim, aquilo que me influencia, aquilo que acaba contribuindo para a minha construção. A gente vai trabalhar um pouco dessa ideia aqui. Sem falar o seguinte, né? A gente está sendo influenciado diretamente por esse atual contexto de pandemia, de isolamento social, e dá para fazer muita relação com o que a gente está vivenciando. As habilidades, galera, para elas fazerem sentido, né? Produzir uma reflexão sobre o processo de socialização, sobretudo nesse atual período em que a gente não pode socializar diretamente, né? Tem uma galera aí que está sentindo falta de namorar, né? Tem uma galera aí que não vê mais ninguém, não tem mais festa. Quer dizer, não é para ter festa, né? Mas tem uma galera que acaba burlando um pouco isso daí, né? Mas tem uma galera que está sentindo falta aí do contato humano, né? Então, essa questão é importante. Distinguir a inserção nos diversos grupos sociais de origem e convivência cotidiana. Às vezes a gente tem ali um grupo que é mais fácil a gente se inserir, às vezes tem outro grupo que é mais difícil. A gente está aqui envolvido em um grupo social, né, que envolve um objetivo comum, que é a educação, que é o processo de ensino-aprendizagem. Compreender um pouco dessas dinâmicas das relações sociais, compreender aí as dinâmicas de interações e relações sociais, e também aqui o último, que eu considero a habilidade mais importante desse bimestre, reconhecer que a construção identitária, né, como eu sou, aquilo que como eu me visto, o cabelo, o jeito que eu uso meu cabelo, as músicas que eu acabo curtindo, os filmes que eu assisto, tudo aquilo que acaba me moldando enquanto indivíduo, né? Entender que essa construção identitária é um processo contínuo que vem da relação entre indivíduo e sociedade. Ou seja, ninguém se constrói sozinho. Se eu acabo me construindo é porque eu fui influenciado por outros e porque eu tenho relação com esses outros. E a mesma coisa serve para o outro, né? Você acaba influenciando o outro também. Então é uma troca. E esses grupos sociais, né? Eles se interagem, acabam participando e acabam tendo essa vida em sociedade, né? Na verdade, é o que dá sentido. Por isso, nesse atual período de isolamento social, a gente acaba sentindo muito, né? Porque aí a gente acaba ficando muito claro que o ser humano, ele é um ser social. E quando a gente tem um período de contingência, né, na qual a gente tem que ficar isolado, a gente passa a pensar melhor sobre isso. Então, percebam que o conteúdo desse bimestre, mais uma vez, está relacionado com o que a gente está vivendo. Vamos tratar isso de uma forma mais significativa, para que não fique tão chato, para que não fique tão difícil. Viu, Gabriele? Você tinha comentado, né, que às vezes fica complicado de trabalhar tudo isso, mas, assim, perceba que essas coisas dá para a gente entender fazendo uma ponte com o que a gente está vivendo. Agora, como é que vai ser sociologia, né? Avaliações. Mesma coisa que geografia, não mudou nada, tá bom? Vai ser bem simples, na verdade. Primeira coisa, avaliações, engajamento nas atividades, então realizar as atividades, fazer anotações no caderno e tal. A gente pode até brincar, né? De repente vocês mostram um caderno para mim no encontro que a gente tiver aqui, eu mando uma foto aqui, não sei se dá para subir o arquivo aqui pelo chat, né, tal. A gente acaba mostrando os cadernos por aqui, essa ideia de engajamento. Isso não é que isso vai comprometer a nota do aluno, mas é uma questão importante, porque eu estou pensando lá na frente. A hora que voltar para o processo de recuperação, as anotações no caderno vão contribuir muito para que a gente faça o processo de recuperação. Então é legal vocês fazerem isso. Mas se eu não estiver entendendo nada, não tem importância, anote, deixe anotado, porque no momento de voltar, de
retorno às aulas, no meu caso, principalmente, vai ser muito importante para fazer aí os processos de recuperações. Mesma coisa que geografia, 2 formulários no Google Forms, né, no Classroom. Um vai ser dissertativo, né, e aí o dissertativo será uma redação, e a redação tem como tema o homem como ser social. Eu mandei essa atividade até no primeiro bimestre para os alunos que não tinham acesso aos recursos. Essa redação eu vou esclarecer melhor quais são os temas que vocês vão usar, quais são os autores, como é que vocês vão caminhar, né? Teste avaliativo, dia 13/7, na semana do dia 13/7, né, provavelmente no dia 14, que é terça-feira, que é o dia que eu posto, e mais uma vez eu vou postar Geografia e Sociologia juntos. Não significa que vocês têm que fazer tudo naquele dia, viu? Eu vou dar uma semana de prazo para que vocês façam. Só que a gente tem que chegar até lá com os conteúdos todos trabalhados. Se eu precisar adiar isso aqui, eu falo com vocês. E aí tem um trabalho final, que é o seguinte, ele é bem simples. Perceba que o trabalho aqui é a mesma coisa que está na redação. Olha aqui, trabalho. Fazer uma redação com o tema, o homem como ser social a partir da ideia, o que é um ser social na condição de jovem, pertencente à comunidade LGBTQ+, mulher, homem, negro, estrangeiro. Percebeu que é a mesma coisa que está aqui? Só que a única coisa que eu vou querer fazer diferente aqui é o seguinte, eu fiz uma redação aqui, aí eu vou deixar isso lá aberto para vocês alterarem. Aí eu quero fazer uma alteração depois que eu tive mais conteúdos, que eu refleti mais, que a gente teve mais encontros, me deu outras ideias, eu vou lá e melhoro minha redação. Ou eu vou lá e faço um vídeo sobre esse tema, porque eu acho uma coisa interessante, eu posso produzir um vídeo. Aliás, eu coloquei no YouTube da escola um vídeo sobre isso, né? Eu coloquei lá na escola um vídeo sobre o racismo estrutural, que foi produzido ano passado por alguns alunos que estão hoje na segunda série, né? Então tá lá para a gente poder pensar nisso. Então pode ser um vídeo, pode ser uma animação, a galera domina aí vários recursos, né? Pode ser um podcast, então de repente quer fazer um podcast a partir desse tema aqui, pegar a minha redação que eu fiz aqui, transformar numa coisa diferente aqui, fiquem à vontade, beleza? Dá para usar vários recursos. Professor, pode só fazer uma redação e aqui só mudar? Pode. Então será 2 atividades, uma redação e um teste? Isso. Mas isso aqui, ó, engajamento seu com anotações no caderno, isso é uma questão importante. Isso aqui eu vou considerar como uma nota atitudinal e procedimental também, na verdade, né? E essas 2 atividades aqui conceituais, né? De conceito, de o que vocês aprenderam, como vocês aplicaram as habilidades que nós trabalhamos aí ao longo desse primeiro bimestre de maneira remota. Por isso que é o seguinte, professor, não deu para entender tudo durante o momento da aula, né? Do nosso plantão. Não tem problema, eu estou gravando isso aqui agora, estou usando esse recurso aqui gravando, e vou fazer só umas edições, um corte ou outro, né, tal, e vou colocar lá no Google Sala de Aula, para que todos os alunos possam ter acesso no momento que for mais adequado para ele. Claro que eu prefiro vocês aqui ao vivo, porque aí eu consigo falar com todo mundo, né, e eu posso ter uma interação um pouco melhor aqui com vocês. Beleza? Galera? É isso. A gente acaba aqui a nossa apresentação. Dúvidas? Não, nenhuma dúvida. Não. Aqui também tá de boa. O que vocês acharam? Muita coisa? É bem melhor que... Verdade. De boa. Vocês acharam que eu tô cobrando muita coisa ou dá para fazer? Dá pra fazer, dá pra fazer. Dá pra fazer. Se organizar direitinho, dá pra fazer e ainda sobra muito tempo. É. Ô, Rafa, você quer aproveitar o momento aqui e falar alguma coisa para ele? Oi, bem. Não, na verdade, assim, eu só quis entrar mesmo para ver um pouco dessa experiência, que eu ainda não fiz também. E não sei se vocês viram na planilha que o Marcelo mostrou aí também, que a gente está divulgando, tem alguns horários, acho que na quinta-feira ou na quarta, que outros professores vão poder agendar também essa forma de plantão. Então, eu também estou estudando a possibilidade de, pelo menos em alguma semana, talvez semana que vem ou na outra, de marcar também. Mas aí eu vou avisar vocês direitinho. Para essa semana eu só consegui, de fato, preparar, que já deu muito trabalho, a videoaula. Então, se vocês puderem acompanhar lá, eu pedi para o Lucas também mandar na turma e para outros alunos mandarem no grupo de WhatsApp de vocês. Ficou um pouco estendida, ficou 35 minutos mais ou menos, mas é uma aula introdutória aí de filosofia. Então, deem uma olhada, por favor. Mas só isso. Ô, Rafa, essa agenda aqui, ó, né, que você está falando. Isso. Olha, na quarta-feira
Primeira série, na verdade, é quinta. Quinta-feira, então, é o horário que os professores das outras matérias vão ter para agendar com vocês também esse plantão, né? De terça e de quarta já tem as matérias certas, que são as matérias que vão ter toda semana, e aí na quinta-feira os outros professores também vão poder marcar. Então, muito provavelmente, se eu for marcar alguma semana, eu vou marcar na quinta-feira. Beleza. Galera, eu vou postar então essa videoaula, vou fazer alguns cortes aqui só, tal, mas vou deixar muita coisa, na verdade. E, então, toda quarta tá no nosso horário aqui. A gente vai conversar, beleza? Beleza. Beleza. Galera, um abraço. Tchau, tchau. 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 Falou, tchau para todos. Tchau, tchau. Falou.